Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da expansão da consciência, do autoconhecimento, do desenvolvimento da espiritualidade e das nossas habilidades, né, como seres humanos. Hoje a gente vai continuar a leitura do nosso querido livro Mundo Regenerado e nós vamos estudar então o capítulo 29. Estamos aí na reta final, tem esse e mais um capítulo pela frente. Então, o título desse capítulo é Felicidade Integral. Se você tiver o livro em mãos, você pode abrir na página 267. Vamos lá? E bem, ela já começa com uma frase de bastante impacto, que diz o seguinte: todo compromisso, para ser fielmente cumprido, exige fidelidade ao roteiro estabelecido, disciplina na realização de qualquer programa, especialmente aquele que diz respeito à formação moral do indivíduo para melhor, que é o que nós estamos tentando realizar nesse estudo, né? Sobretudo, então, aqueles programas que precisam de força e que parecem impedir o nosso prosseguimento, surgem desvios para o comportamento, que são o quê? As distrações, que nós já conversamos nos capítulos anteriores. E também os prazeres. Alguns são fascinantes, quase irresistíveis, quando se trata, né, de distrações e prazeres. Esses prazeres, essas distrações respondem pelo abandono das tarefas relevantes. Então, por exemplo, agora você poderia estar vendo uma notícia negativa na TV ou em algum canal de comunicação, mas não, você está aqui buscando conhecimento, buscando desenvolvimento, e a gente sabe que não é um caminho fácil, que não é um caminho muitas vezes agradável, muito pelo contrário. A gente precisa, nesse processo do autoconhecimento, olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas crenças, olhar para os nossos medos, olhar para feridas que ainda não estão curadas. E é um processo doloroso. O despertar, ele não é algo fácil, suave, leve. Não, porque a gente precisa se olhar de frente. E esse se olhar de frente e lidar com as nossas próprias sombras requer o desapego do ego, o desapego do nosso orgulho, o desapego da nossa vaidade. Então é muito fácil a gente se deixar levar pelos prazeres iminentes, né? Pelas distrações que o tempo todo tentam nos desviar do nosso verdadeiro foco, que é o amor, como nós vimos no capítulo anterior. O nosso verdadeiro foco aqui deveria ser o amor, deveria ser implementar o amor na nossa vida, como Jesus nos ensinou. Então, essa fidelidade, essa vontade, essa disciplina é essencial ao cumprimento de todos os deveres que se relacionam aos objetivos que nós temos em nossas vidas. E por essa razão, o nosso mestre nos ensinou: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. E ainda ele adicionou a seguinte frase: sede fiéis até o fim, ou seja, seja fiel até o fim. Então, quando a gente busca o reino de Deus, ou seja, coerência, amor, paz, respeito, compaixão, paciência, humildade, fraternidade, tudo o mais será acrescentado, tudo o mais nos será dado. E também outra coisinha que a gente pode acrescentar é também a fé, a confiança na gente e também na espiritualidade. Então ela diz que não basta apenas crer e entusiasmar-se, mas é necessário que essa crença se transforme na alma da realização ou na realização da alma. Então toda e qualquer construção exige esforço,
exige abnegação e trabalho contínuo. E os resultados, eles nem sempre são de imediatos. Então, também é importante que a gente trabalhe a nossa paciência, a questão da ansiedade. É importante que a gente apenas saiba que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está fazendo o melhor que nós podemos. Curta esse processo, busque curtir esse processo do autoconhecimento, essa jornada existencial. Busca olhar para essa experiência como essa oportunidade de você ir experimentando a vida, ir saboreando a vida, ir aprendendo um pouquinho com cada experiência da vida. Às vezes eu sei que não é fácil, mas se você conseguir tentar pelo menos colocar mais leveza na sua vida e alegria, e entender que cada um faz o melhor que pode com as condições que tem, até que tenham condições melhores para fazer melhor ainda, né, parafraseando o nosso querido professor Mário Sérgio Cortella, mas entendendo que você tem as suas condições e que você está trabalhando para adquirir condições melhores ainda, para fazer melhor ainda. E essas condições, elas podem ser condições financeiras, condições psíquicas, condições espirituais, condições emocionais. Então, isso é importante, a gente abraçar o nosso processo, a gente acolher esse processo, entender que nós não vamos alcançar a perfeição em uma existência, no caso nessa, né? Mas que a gente já pode dar um grande passo, a gente pode já fazer um grande avanço, porque no fim das contas, eu não conheço ninguém que não queira viver uma vida em plenitude. Todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos a plenitude do ser. Então, entender que todos esses processos, eles fazem parte da nossa jornada. E se a gente passa a olhar esses processos com esse olhar mais neutro, né, de que eles fazem parte da jornada, eu acho que isso acrescenta uma pitada de leveza, sabe? No modo como nós conduzimos a nossa vida, que existem altos e baixos e que eu posso escolher de fato como eu quero olhar para aquela situação, como eu quero lidar, como eu quero conduzir essa situação. A gente pode escolher a maneira na qual vamos conduzir a situação ou a maneira na qual vamos reagir a uma determinada situação. Isso está sob o nosso alcance, isso está sob o nosso controle. Agora, o que o outro faz ou deixa de fazer, o que o outro pensa, a atitude do outro, o desejo do outro, isso não é de nossa responsabilidade. A única responsabilidade que nós temos é nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nossos desejos e a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Isso sim está sob o nosso controle. E além disso, ela fala aqui também que existem adversários espirituais da humanidade e que esses adversários, eles existem, eles se proliferam em toda parte e eles buscam insuflar em nós o cansaço, o desencanto, até mesmo gerando situações quase insuportáveis, mas que fazem parte do processo sublime da evolução. Não temas esses perseguidores, não temas esses espíritos, essas entidades, e nem sintonize com eles. Segue o teu caminho, amando sempre, a eles inclusive. Por quê? Porque eles estão em ignorância. Eles escolheram um caminho, o caminho da baixa vibração, eles se alimentam disso e é importante que a gente se mantenha com a vibração mais alta possível, justamente para que a gente não sintonize com entidades de baixa vibração. Por quê? Porque se a gente já está com uma vibração mais baixa, a gente entra numa faixa, né, nessa faixa mais baixa de vibração, e a gente sintoniza com espíritos que estão vibrando nessa faixa também. E aí o que pode acontecer é desses sentimentos se ampliarem.
desses sentimentos de baixa vibração se ampliarem ainda mais. Então percebe o teu interior. Será que é teu isso que você está sentindo? Será que essa tristeza te arrebatou de repente? Será que essa tristeza é realmente sua? Ou será que você não sintonizou numa faixa de vibração onde muitos espíritos estão vibrando assim, e aí você permitiu que isso te acessasse, que isso acessasse o teu campo vibracional. Então, por isso do orar e vigiar, né? Buscar a elevação, para não sucumbir, né? Para não se deixar levar, para que ninguém domine os teus pensamentos, para que ninguém domine os teus sentimentos. Então, ela fala aqui que a ascensão do espírito, mesmo das baixas faixas evolutivas em que se encontra, na direção das elevadas situações que lhes estão destinadas, é caracterizada pela fé racional e pelo sentimento de caridade que deve existir em todos os comportamentos humanos. Então, mesmo esses espíritos, eles também um dia vão ascender, assim como nós também iremos ascender, esses espíritos de baixíssima vibração também irão. Por isso que é importante que nós tenhamos compaixão, assim como os mentores espirituais, que já são mais evoluídos moralmente do que nós, ou assim como Jesus, então nem se fala, né, um ser que já alcançou a plenitude e a perfeição, tiveram conosco, né, ou têm conosco ainda. Então, Jesus teve esse sentimento de compaixão com a gente, ou seja, isso é um exemplo, é mais um dos exemplos para que nós também tenhamos compaixão com aquelas pessoas que se encontram em mais ignorância do que a gente. Porque nós também não somos ainda seres perfeitos, não é mesmo? Mas a gente sabe que tem pessoas que são mais ignorantes. Então é importante que, para que a gente não continue ignorante também, ou para que a gente saia ainda mais da ignorância, para que a gente tenha compaixão com essas pessoas também, ou com esses espíritos desencarnados também. Por isso que a gente fala aqui muito do amor, que foi o principal ensinamento de Jesus. O amor, amar, é algo mais que a adoção de uma palavra ou de gestos exteriores de carícia. São atitudes de solidariedade e respeito ao lado da compreensão dos próprios limites, não se impondo e nem exigindo que o outro, o ser amado, seja-lhe um dependente afetivo. Porque o amor é a luz que vence a escuridão da ignorância e facilita a conquista de planos formosos de ternura e misericórdia. Quando se ama, a gente exterioriza uma irradiação de harmonia que penetra tudo e todos que estejam ao nosso redor. O amor é nutriente espiritual que não somente abençoa aquele que o agasalha na mente e no coração, mas também que mimetiza o outro, mesmo que se considere adversário. E ela reconhece, né, que pode parecer uma tarefa muito difícil convidar alguém a amar aquele que se fez inimigo, né? Amar o inimigo. O amor, no entanto, entende que o suposto inimigo é muito mais carente de afetividade do que outros que facilmente se entregam à mágica manifestação da afetividade. É justamente aquela pessoa que tem mais a falta de amor dentro dela, porque ninguém pode dar aquilo que não teve, ou aquilo que não consegue acessar, ou aquilo que não consegue reconhecer, porque todos nós somos uma centelha divina. Então todos nós temos o amor dentro do nosso coração. Só que e se eu não aprendi a acessar esse amor? E se eu não recebi amor? Como que eu descubro que eu tenho esse amor? Então por isso que é importante a gente amar ainda aquelas pessoas que parecem ser os nossos inimigos, ou aquelas pessoas que muitas vezes a gente julga que não são dignos de receberem amor. Na nossa imaturidade espiritual, né? A gente faz esse julgamento. Esse amor ao adversário não implica nessa pessoa tomar conhecimento. Então, por exemplo, essa pessoa, ela nem precisa saber que nós estamos emanando esse amor para ela.
E esse amor, ele pode apenas não resistir ao mal. Ele apenas pode não devolver pensamentos e atos negativos, entende? O bem não guerreia, o bem abdica. Se aquela pessoa quer ter uma postura negativa com você, você não vai se vingar, você não vai responder àquela atitude, você vai liberar, você vai deixar ir, você não vai colocar isso para dentro de você, você não vai cultivar esse sentimento de vingança, você deixa ir. Você não quer cultivar isso. Quando você deixa de devolver essa negatividade, você também acaba compreendendo que essa pessoa está enferma, está doente e está aguardando o tempo na sua extraordinária função de a tudo modificar, respeitando e lembrando que cada um tem o seu momento, cada um está no seu próprio momento da sua caminhada. Cada um caminha com passos diferentes. Uns dão passos mais largos, outros dão passos mais curtos, e é preciso que a gente respeite todas as pessoas. A única coisa que nós podemos nos responsabilizar, novamente, é por nós. Pelo meu pensamento, pela minha atitude, pela minha conduta, pela minha postura, pelo meu desejo, o que eu desejo, o que eu quero cultivar dentro de mim. Isso eu controlo. O outro eu não consigo controlar. Não é de minha responsabilidade. O que os outros pensam de você não é sua responsabilidade. Agora, o que você pensa de você, aí sim é sua responsabilidade. Ou seja, ama e serve em todas as circunstâncias em que te encontres, certo de que os teus amigos espirituais que te inspiram o bem prosseguem auxiliando-te na escala ascensional nos rumos da grande luz. Estás convidado ao banquete da Boa Nova. Ou seja, sempre que for possível, sempre quando a gente conseguir, vamos amar mais, vamos servir mais, entendendo que às vezes fica difícil, e aí quando ficar difícil a gente lembra do nosso mestre, a gente lembra da nossa espiritualidade, dos nossos mentores que estão aqui para nos ajudar a passarmos por essa viagem, a concluirmos essa viagem, né? Com leveza, com ternura, com amor. Se precisar, lembre-se que você sempre pode fazer uma oração, que você sempre pode se conectar com os seus guias espirituais, que você pode pedir ajuda para Jesus, para os seus guias, e eles vão te ajudar. Quando o pedido é sincero, eles ajudam. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinha e você não está sozinho. Lembre-se disso. Lembrando, né, que Jesus, enquanto encarnado, também passou por muitas dificuldades, né, por muitas perturbações, e ainda assim ele não desistiu. Ainda assim ele se manteve fiel aos seus valores, aos seus princípios e se manteve firme na convicção dessa boa nova, né? Se manteve firme a sua principal mensagem, que foi o amor. Então essa foi a grande mensagem do dia. Eu espero que você tenha gostado, que você possa aproveitar esses ensinamentos, todo esse conhecimento, né, no seu dia a dia, que isso sim é o mais importante. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!